Beatles. Bora combinar? Quem não ama os Beatles? Se você disser que não gosta, ou você nunca ouviu direito, ou você tá tentando ser o diferentão do Twitter. Porque é cientificamente impossível ter um coração batendo e não curtir pelo menos uma música dos caras. Nem que seja pra cantar errado no karaokê depois de mais latinha. A carreira deles durou 10 anos. E mesmo assim, os caras mudaram moda, comportamento, música, cabelo, bigode. E não é exagero, o nível de fama deles é aquele patamar quase mitológico, tipo Elvis Presley, Michael Jackson. Mesmo mais de meio século depois da separação dos caras, os Beatles continuam absolutamente populares entre uma galera que nem era projeto de gente quando eles existiam. Dados do Spotify mostram que, em 2019, 47% dos mais de 1 bilhão de streams da banda vinham de ouvintes com menos de 30 anos. Ou seja, a Gen Z, a geração TikTok, a gente pode até dançar com remix acelerado. Mas também tá lá chorando em preto e branco ao som de Yesterday. Parece que cedo ou tarde todo mundo acaba tropeçando nos Beatles. Seja por algoritmo, por influência dos pais, ou por alguém que colocou Here Comes the Sun num story aesthetic de pôr do sol. E junto com a música vem aquela imagem clássica, cabelinho alinhado, sorriso simpático, paz e amor. Mas aí vem a pergunta que estraga o clima do churrasco. Essa imagem perfeitinha é 100% real? Ou é só marketing nível mestre Jedi? Então, prepara o fone que a gente vai pegar a Long and Winding Road pra tentar descobrir se existe mesmo um lado mais sombrio por trás do maior fenômeno do rock and roll. Ok, vamos começar pelo que eu imagino ser o Beatle menos problemático de todos. Ringo Starr. In an octopus's garden, in the shade. Na história do rock, pouquíssimos bateras viraram nome de camiseta da Renner, nome que até tua mãe sabe. Tem o John Bonham, baterista do Led Zeppelin, que morreu tragicamente após engasgar com o próprio vômito. Keith Moon, baterista do The Who, que morreu de overdose de um remédio que deveria ajudá-lo com a abstinência do álcool. No geral, o baterista é o amigo que segura o rolê inteiro, mas que ninguém marca na foto. E o Ringo Starr não foge muito disso. Em 2022, só 11% dos adultos americanos escolheram ele como Beatle favorito. E pensando friamente, ele realmente não tem o mesmo arco de personagem principal que o John, o Paul McCartney e o George Harrison têm. Enquanto os outros estavam escrevendo hinos que mudaram a história da música, o Ringo escreveu 2 músicas sozinho. E uma delas é Octopus Garden, que eu gosto muito. É fofinha, tem vibe de desenho animado que passa às 9 da manhã. Só que quando você coloca do lado de Why My Guitar Gently Weeps, Across the Universe, Hey Jude, a comparação fica meio cruel. E aí que entra aquele lendário vídeo de 2008 que ele aparece full tiozão apontando pra câmera e falando: pelo amor de Deus, parem de me mandar cartas. This is a serious message to everybody watching my update right now. After the 20th of October, do not send fan mail to any address that you have. Nothing will be signed after the 20th of October. Anyway, peace and love, peace and love. Ô, calma aí, Ringão. Não trata teus fãs assim não, amigo. Paz e amor. Mas olha, mesmo ele não sendo mais hypado do quarteto de Liverpool, o cara ainda era integrante dos Beatles. Você até pode não ser o protagonista do anime, mas tu ainda tá lá no pôster. Então é óbvio que no meio desse furacão ele se meteu em boas confusões. Bora começar pelo fim da carreira dele, que na verdade é o começo da carreira solo. Ringo lançou discos solos que são aquelas coisas. Desculpa a todos os fãs do disco solo do Ringão que estão me assistindo agora. Uma das músicas mais questionáveis que ele gravou foi You're 16. Meu Deus! You're beautiful and you're mine. Existe uma tradição meio bizarra de música de jailbait na história do rock. Sério, parece que metade das músicas dos anos 50 era sobre uma adolescente misteriosa e sedutora, enquanto um cara de 32 anos estava tentando conquistar ela. Até os próprios Beatles entraram nessa. Olha só, I saw her standing there, o primeiro verso. Ela só tem 17, e você sabe o que eu quero dizer. Como assim? O que diabo você quer dizer, Paul? Ringo não escreveu I Saw the Standing There, também não escreveu You're 16. A música foi lançada originalmente em 1960 pelo cantor de rockabilly Johnny Burnett. E eu sei que já vai ter gente aí bufando e digitando: era outra época, você tem que entender o contexto. Para de problematizar tudo. Calma, gente. Respira, beba água, ou um todinho, tudo bem. Mas o clipe é bizarro. O Ringo nessa época já tava na casa dos 30 e resolve paquerar uma adolescente interpretada pela Carrie Fisher. Ele não só flerta, ele beija ela várias vezes
Meu amigo, tem uma cena que ela tá usando o uniforme de líder de torcida do colégio. E o Ringão acha uma ótima ideia levar ela pra tomar um milkshake. Mano, isso não deixa o clipe inocente. Ringão, você beijou uma adolescente fantasiada de líder de torcida, seu tarado. E calma. Eu não tô dizendo... Cancelem esse homem imediatamente! Ringo Starr sempre pareceu aquele roqueiro excêntrico que usa óculos coloridos, fala de paz e amor. Um senhorzinho meio doidão, mas aparentemente decente. Bora perdoar ele nessa daqui, pô. Não é como se ele tivesse machucado alguém, né? Bora pra próxima parte do vídeo. Descobriu-se que o Ringo não era só o baterista fofo dos Beatles. Ele também era um mulherengo nível hard, tinha problemas com álcool, também teve casos de violência doméstica no currículo e não era o pai mais presente do planeta. Foi bizarro pensar que as músicas dos Beatles eram todas sobre amor, paz, corações partidos, enquanto na vida real era traição, caos no backstage. E sim, todos os Beatles traíam suas esposas. Era praticamente o passatempo oficial dos rockstar da época. E algumas esposas também pulavam a cerca. No fim das contas, era todo mundo pegando todo mundo. O Ringo se casou com a Marie Starkin em 1965. Mas como todo bom casamento de rockstar, teve altos e baixos. Ou melhor, só baixos mesmo. 10 anos depois, a Marie cansou das traquinagens do Ringo e falou: valeu, tchau. Ringo se envolveu com a modelo Nancy Lee Andrews, mas nesse período ele não tava na melhor época não. Os Beatles se separaram em 1970 e o Ringo entrou de cabeça no mundo da cachaça. Quando a Marie o deixou, bom, digamos que ele levou isso meio a sério. No auge, o Ringo mandava 16 garrafas de vinho por dia pra dentro e consumia coca como se fosse algodão doce. Pra completar, ele se meteu num clube secreto de bebuns famosos chamado de The Hollywood Vampires, fundado pelo Alice Cooper. E olha só a regra pra você entrar no clube: beber mais do que todos os vampiros da mesa. E olha só os outros membros: Mark Bolan, John Belushi, Keith Moon. Ou seja, não era fácil de entrar pro clube. Mas eventualmente o Ringo ficou limpo. Senhoras e senhores, parabéns, Ringo. Mas não depois de uma noite dos anos 80 em que ele quase desviveu a sua esposa. O Ringo disse ao repórter: eu acordei numa sexta tarde e me disseram que eu destruí a casa tão completamente que eles pensaram que tinha havido ladrões. E eu destruí a Bárbara tão severamente que eles pensaram que ela estava morta. Ok, talvez o Ringo não era tão calmo assim. Mas, convenhamos, os bateristas têm um histórico suspeito de insanidade, todos conheceram meio doidões. Bora passar pro George. Certamente o George não é o problemático, né? Ele é o jovem místico do rolê. Enquanto os Beatles estavam filmando Help em 65, eles trombaram com um cara que tem um nome que parece um feitiço de Harry Potter. Eu não vou conseguir pronunciar isso daqui. Fundador da Shivananda Yoga. Esse cara meio que deu um exemplar autografado de The Illustrated Book of Yoga para cada membro da banda. No final dos anos 50, dos anos 60, a América tava num boom meio zen. Todo mundo empolgado com a filosofia oriental, graças a escritores como Alan Watts, que em 1957 lançou The Way of Zen, virou best-seller. George, claro que embarcou nessa viagem. Em poucos anos, ele já era vegetariano, estudava filosofia oriental, misticismo. Ele viajou pra Índia para aprender a citra com Ravi Shankar e de quebra arrastou os Beatles inteiros para uma viagem super divulgada em 1968 para estudar a meditação transcendental. O rolê foi interrompido de forma abrupta depois que começaram a circular boatos de que o Maharishi Mahesh Yogi estava tentando tirar vantagem dos alunos. Tipo, não foi só boato. Mais tarde, várias mulheres contaram que foram coagidas a ter relações sexuais com ele. E detalhe, o cara com o nome impossível, que deu o livro de yoga pro George, mais tarde também foi acusado de abuso sexual de pelo menos 3 mulheres. Moral da história: ser espiritualizado não te transforma automaticamente em uma boa pessoa. Cuidado com os gurus que passam na vida de vocês, hein? Mas beleza. Não vamos tacar pedra no George por causa dos pecados de outras pessoas. E falando sério, a vibe espiritual do George é parte do que faz o álbum All Things Must Pass ser um dos melhores discos dos Beatles. George sempre teve uma treta com John e com Paul, que ele sentia que suas músicas eram meio que ignoradas. E quando alguma música dele entrava no disco, cara,
era ouro puro. Tipo Here Comes the Sun, Something. O cara tinha um arsenal inteiro de músicas incríveis que ficaram guardadas. E aí vem o álbum duplo, All Things Must Pass. Esse disco é tipo o George gritando: olha só, eu podia ter feito isso tudo pra vocês. Músicas como My Sweet Lord, meu Deus. E ela foi acusada de plágio. E foi julgada por plágio involuntário. O que você espera que um cara espiritualizado faça? Escrever uma música-resposta. É, mais ou menos isso. O single de 76, This Song, é basicamente o George fazendo piada do próprio julgamento de direitos autorais. Parece meio mesquinho pra um cara que deveria ser tipo, pô, paz e amor, galera. O George era espiritualizado sim, mas ele também era tipo, o cara fez Taxman, uma música que ele passa a letra inteira reclamando de imposto. É o Daniel Fraga. Imagina se o George tivesse visto os bitcoins, cara. Ok, beleza. Talvez o George fosse meio mão de vaca com dinheiro, mas o problema dele não era só imposto de renda. O cara quebrou uma das regras sagradas da amizade. Pegou a mulher do amigo. Porra, isso não se faz, né, cara? Aí fica difícil de te defender. Lembra quando eu falei que o Ringo e a esposa dele, a Marie, estavam nos rolês meio complicados? Pois é. George tava nessa baguncinha aí. A ex do Harrison, Pat Boyle, disse que ele nem se dava o trabalho de esconder que tava dando os pega na Marie. E diz os boatos que em um momento, Harrison resolveu abrir o jogo, confessou pra amigo: Ringão, tô apaixonado pela tua esposa. E o Ringo soltou: melhor você do que algum cara que eu não conheço. Como tanca? Em defesa do Harrison, sei que isso é possível. Ele já tava ligado que a esposa dele e o Eric Clapton estavam de rolo. Clapton escreveu uma das melhores baladas de amor não correspondidas da história pra Perry, Layla. Como eu disse lá no começo, era todo mundo pegando todo mundo nesses anos 60, 70. Bora seguir pro Paul. Chegamos no Paul McCartney. Ele não seria problemático. A carinha fofinha dele parece até o Kiko. McCartney é melodia pura. Aquele cara que você ouve e pensa: como alguém consegue ser tão bom? Cara é gênio mesmo, sem dúvida. E ele é o Beatle que mais brilhou depois que a banda acabou. Ele lançou hits solos incríveis, tipo Maybe I'm Amazing. Também liderou a banda Wings, que conseguiu emplacar 14 singles no top 10 dos Estados Unidos. Mas claro, ser rockstar também significa se meter em confusão de vez em quando. O primeiro barraco aconteceu antes mesmo dele ficar famoso, quando os Beatles ainda eram jovens, estavam tentando se firmar, estavam em Hamburgo, na Alemanha, tocavam e dormiam em casas noturnas, e quando o contrato acabava, era hora de empacotar tudo e mudar de lugar. Só que numa dessas mudanças, Paul e o baterista original, Pete Best, estavam no escuro absoluto tentando achar suas coisas. E o que eles fizeram? Obviamente a coisa mais normal do mundo. Pegaram uma camisinha, colocaram no prego e tacaram fogo. A chama só deixou uma marca na parede, mas os donos do lugar ficaram full pistola. E com razão, quase rolou um incêndio de verdade. Chamaram a polícia dizendo que os garotos estavam tentando colocar fogo no prédio. O Paul acabou passando a noite detido e no final foi deportado de volta pro Reino Unido. E essa não foi a única vez que o Sir Paul McCartney acabou atrás das grades. O cara foi preso tantas vezes que devia ter cartão de fidelidade na cadeia. Tipo, ele passou 9 dias preso no Japão, sem direito à fiança, acusado de porte de drogas. Não era nada pesado, era só um cigarrinho no capeta. Mas, né, o Japão não tá de brincadeira com quem acende um baseado. E quase todas as vezes que ele foi preso, era por fumar um baseado. Em 72... 73, 80, 2 vezes em 85. Tipo, cara, tu tá tentando bater algum recorde ou o quê? Sério, ele devia achar que só porque era famoso ele tinha passe livre pra fumar sem ser pego. Meu amigo maconheiro do ensino médio era muito melhor esconder maconha do que o Paul. Mas tudo bem também, ficar um tempinho na cadeia não é grande coisa, se você é um rockstar. E as drogas meio que faziam parte do pacote. Seguindo a lista das coisas que o Paul não lidava muito bem, ele compartilhava essa com o Ringo. Ele adorava uns drinks também. Felizmente, ele tinha a Linda, que era o seu porto seguro, e o Paul dependia tanto dela que, basicamente, quase que obrigou a coitada a virar musicista também. A Linda era fotógrafa, mas depois que os Beatles se separaram, o Paul ensinou uns acordes no piano pra ela e falou: parabéns, agora você faz parte da banda. Uma opinião polêmica agora. Depois da separação dos Beatles, parece que o Paul e o John basicamente tratavam suas esposas como parceiras de banda.
Tipo, não só parceiros de vida, mas de criação musical também. Eles precisavam tanto da companhia uma da outra, quanto precisavam de um do outro, nos palcos, no estúdio. Faz todo sentido que o Paul tenha chamado a Linda para os discos pós-Beatles, assim como o John fez com a Yoko. E já que a gente já tá falando de John e Yoko, bora logo pro John então. Imagine all the people. Ok, todo mundo sabe que o John é o mais complicado. Isso é um jeito educado de dizer, né? Depois da morte dele, ele virou praticamente um santo pop, canonizado pelo Vaticano do Rock. E parte disso tem nome e sobrenome. Jim Weiner, o chefão da Rolling Stones. O cara praticamente colocou o Lennon numa redoma de vidro. Tudo que saía na revista tinha que ser polido. Deram literalmente uma limpada na imagem dele legal. No livro The Ballad of John Yoko, do Weiner, ele praticamente escreveu que o John era 80% dos Beatles e o resto era banda de apoio. Ele descreveu o Lennon como algo grande demais para caber num grupo. Uma visão, digamos que é levemente parcial. Sim, ele escreveu músicas lindas sobre paz mundial, amor e Imagine all the people. Mas a realidade não é tão bonita assim. O próprio Lennon admitiu numa entrevista a Playboy em 1980 que lutava contra homens e batia em mulheres. Ele mesmo disse isso. Para ser justo, ele reconheceu isso, passou anos tentando mudar. No mesmo papo, ele falou que as pessoas mais violentas são as que buscam a paz e o amor. Isso pra ele fazia sentido. O cara parecia numa briga eterna entre o guru da paz e o adolescente raivoso de Liverpool que queria quebrar tudo. Quando a primeira esposa do John, Cynthia, deu à luz em 62, o que o nosso poeta sensível fez? Foi comprar fralda? Foi segurar o bebê? Foi escrever uma canção de Niná? Ele simplesmente evaporou. Fui tirar umas férias na Espanha com o empresário dos Beatles, Brian Epstein. Inclusive, essa viagem tem tanta teoria do que aconteceu por lá, dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre esse corte aí. O DJ local, Bob Holler, resolveu zoar, chamou a viagem de lua de mel, entre aspas. O John surtou no nível que pegou um pedaço de pau, partiu pra cima do cara, machucou as costelas do maluco. E não para por aí, a própria Cynthia contou que, numa crise de ciúmes, depois dele ver ela dançando com outro cara, ele deu um tapa nela. Tem uma história envolvendo o baixista original dos Beatles, Stuart Sutcliffe. Segundo a irmã do Stuart, Pauline, em maio de 61, o John teria espancado o Stuart no acesso de raiva. Meses depois, em abril de 62, Stuart morreu de hemorragia cerebral. Coincidência? Provavelmente, mas a irmã dele nunca engoliu isso. Ela dizia que um amassado no crânio, encontrado pelos médicos, veio dessa briga. Agora, antes que alguém me processe, nenhum médico afirmou oficialmente que a briga causou a morte. E a maior parte dos estudiosos dos Beatles contesta essa versão. Então não dá pra sair por aí dizendo que o John Lennon matou alguém. Mas supostamente, John Lennon matou alguém. Não sei nem como é que eu termino esse vídeo. No fim das contas, gostar dos Beatles não significa fingir que eles eram santos de vitrais coloridos. Significa entender que eles eram gênios e humanos. Muito humanos. Capazes de escrever Yesterday chorando no piano. E no dia seguinte fazer alguma besteira monumental. Eles ajudaram a vender a ideia de paz e amor pro mundo inteiro, mas também eram filhos dos anos 60, com ego inflado, excessos, traições, contradições, muita bagunça emocional. E é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, eu gostei. Eu sou o Lucas Cinti. Se inscreva no canal para mais vídeos. Hype o vídeo. Me siga no Instagram também. Os links vão estar tudo na descrição. Comenta aí embaixo. Ajuda bastante no engajamento. E por hoje é basicamente isso. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!